Eu estou em Taubaté City, Vale do Paraíba, aos pés de Campo do Jordão, de Santo Antônio do Pinhal, dos Pinhais, né? Santo Antônio dos Pinhais, né? É do Pinhal? É do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. Cadê você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Conforme você for entrando, né, você já bota o número 1, a sua localização, mete um 15 importante, já deu like, vire assinante do canal Print, mande para o zap o 21 995 31 34 67 e receba o seu mimo de gratidão do ancião. A sua participação aqui faz toda a diferença, ok? E não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, né, com seus amigos diariamente. Nós temos aí uma bagatela de 5.000 horas de informação para você poder mandar para todo mundo 1, 2, 3 vídeos por dia nos seus grupos de zap e me marcar no history do seu Instagram. Compartilhe lá no seu Instagram, no history, ok? E venha para a comunidade do método Atlas do Santo Bill, que está fazendo milagre, e nós temos casais já ganhando já acima de R$ 5.000 trabalhando com o método Atlas. Eu estava há pouco em reunião com o Bill e com o Vitor, né? E eles estavam me falando justamente da capacidade do Atlas de, em família, casal, poder ganhar 5, 10, 15, R$ 20.000, gente, fazendo o método Atlas. Olha só, eu estou extremamente animado, né, entusiasmado e feliz com essa ferramenta que eu creio que veio do céu para a terra para desequilibrar o faturamento de família, de casais, de pais que têm filhos adolescentes aí que estão se destruindo na internet, que poderiam estar produzindo dinheiro para suas famílias. Monte a sua fazenda digital, pegue seu filho, pegue sua filha, seu neto, sua neta, os sobrinhos, os vizinhos, bota a garotada para trabalhar, fala com o padre, fala com o pastor, cria uma divisão Atlas dentro da igreja e bota essa garotada para financiar a obra missionária, financiar a obra da igreja, financiar as cestas básicas. Olha só, você pode usar metade do faturamento, vocês dão para os garotos, e a outra metade você usa aí na sua vida ou na sua instituição. Chegou a hora de você desequilibrar a sua vida financeira, ok? A seu favor. Então, né, pegue aí o filhão, partir aí fácil dos 12 anos de idade, tem guria, né, que é esperto, que até com 10 anos já poderia estar trabalhando com Atlas, gente. 10 anos de idade, o mais jovem até agora tem 14 anos, e já ganhou R$ 2.500 já por mês no Atlas. Esse é o mais jovem até agora, né? E o com maior idade tem 66 anos. Meu Deus! Por que que não é você? Porque você não mandou para o zap o 21 995 31 34 67 Santo Bill. Santo Bill. Você manda lá Santo Bill, faz o Atlas, aprende lá o que o Bill tem ensinado e dolarize a sua vida. Nós estamos vivendo momentos bem difíceis, bem complicados a nível global. Nós estamos esperando uma quebra aí em várias frentes do mundo. Você viu o que está acontecendo ali no Estreito de Hormuz, você viu o que está acontecendo, né, na Europa, você está vendo o que está acontecendo no Brasil. Nós já estamos sentindo os impactos da guerra, nós já estamos sentindo o impacto do ano eleitoral, nós já estamos sentindo o impacto agora também dos escândalos, seja isso dos Estados Unidos da América, o caso Epstein,
e também aqui a turma do banco, meu Deus! E não é o banco da praça, Jesus! E a galera tá torando geral e tudo indica que a República da Jabuticaba, quando entrarmos em abril, em 1º de abril, vai ferver geral. Vai ferver porque, infelizmente, nós temos muita gente envolvida com o Banco da Praça. E a praça não é nossa. Na realidade, o dinheiro que vai pagar a tragédia do Banco da Praça vai sobrar, como sobrou, no caso, Petrobras, do cara que levou o carro para lavar no Lava Jato, para você e eu pagar. Você lembra que nós tivemos que pagar os acionistas americanos uma indenização bilionária. Quem lembra desse pagamento que nós fizemos como parte do acordo judicial daquilo que não aconteceu ou que desapareceu na terra da jabuticaba? Quem lembra disso, gente? Que nós pagamos por isso, coloque número 2. Os acionistas brasileiros não receberam. Porém, os americanos receberam. Receberam. Tá? É sério, Brasil. É sério, jabuticaba. Né? A galera de lá recebeu e a daqui ficou chupando pirulito na esquina, literalmente, né? E já nem tinha mais o pirulito. Só sobrou, né, para chupar o cabinho do pirulito. Foi dessa maneira que aconteceu. E agora a chamada é para o Banco da Praça e você vai pagar essa conta, como também você vai pagar a conta da garotada anciã, que foi também vitopediliada. Esse é o termo? Esse é o termo? É isso mesmo? Não, é vilopediada. Esse é o termo? Alguém escreva o termo correto de quem foi roubado. Então, a turma anciã que passaram a perna nos anciãos. Né? Nós estamos aí com algumas bagatelas aí, complicadas, povo de Deus, mas isso vilipendiada. Obrigado, Luiz. Aí é bom ter gente esclarecida aqui para poder ajudar o ancião. Deus te abençoe, Luizão. Valeu aí pela ajuda. Ó. Vilipendiada. É isso aí. Foi isso aí que aconteceu. Isso também ocorreu no bendito problema da Petrobras brasileira e agora é o Banco da Praça. E você pagou a conta. Quem lembra que nós pagamos a bendita da conta, coloque o número 2. Quem lembra do bendito acordo bilionário que nós pagamos a conta, coloque o número 2. Bota 2 aí. Não, eu lembro, ancião. Nós pagamos essa conta, tem mais ou menos aí uns 5, 6 anos atrás, se não me falha a memória, ok? Foi a Treta Brasil. Na Treta Brasil, você pagou a conta. Você pagou a conta e a vaca que dá leite escuro, que é a vaca Petrobras, ela mandou o nosso leitinho lá para os caras e nós aqui ficamos literalmente no caminho. Ficamos abandonados no caminho e agora nós tivemos, né, infelizmente, nesses últimos 4 anos, o Banco Central sendo também vilipendiado em 2 bilhões e ninguém deu conta, tá, gente? Cadê o dinheiro? Cadê o meu queijo? Levaram o meu dinheiro, levaram o meu queijo. Se não bastasse, também temos a turma do Banco da Praça levando o dinheiro e levaram o dinheiro dos aposentados. Os aposentados também, os velhinhos, as velhinhas
também babou geral. Então, nós estamos em Ali Babá, babou, Labão geral. Ali Babá, babou, Labão geral. Você conhece a história de Labão? E Labão foi um cara mau. Jacó era um cara bom. E Labão mudava a regra. E Jacó prosperava, porque Deus era com Jacó. Então, temos trabalhado aí direto, né? Efraim está fazendo uma aula incrível agora no cripto, enquanto eu estou aqui, ok? E lá nós estamos ensinando a turma a atravessar dias difíceis. Você sabe que marinheiro bom, ele é forjado em dias difíceis. Marinheiro bom, ele não fica a perder oportunidades, porque o mar é bravio. Na realidade, ele desenvolve destreza. Então, o ambiente de crise é um ambiente favorável ao desenvolvimento de capacidades, potencial e habilidades. O ancião já atua em ambiente hostil conscientemente há 4 décadas, como mentor empresarial e quem desenvolve pessoas e grupos de pessoas em alta performance, Então, a gente já trabalha com isso. Eu treinei mais de 1 milhão de pessoas presencialmente na República da Jabuticaba, gente. 1 milhão presencialmente, ok? Agora, nas mídias, nós ultrapassamos 2 bilhões de visualizações. Estamos virais aqui, virais no Instagram, virais no TikTok, e parece que vamos viralizar no Kawaii também. Então, nós estamos avançando em todas as plataformas digitais. Quem tem feito isso? Deus, porque o algoritmo ele não auxilia o ancião. Olha o número de pessoas que está na live, gente. Nós éramos para estar aqui com 4 vezes mais. Então, você entre dando o seu like, entre colocando o 15 importante, você entre compartilhando, mandando a setinha, você entre aí, ok? Nos ajudando, porque, inclusive, nós vamos receber reforço do alto. Olha só, reforço do alto. Você tem fé? Você acredita que vai vir o reforço? Meu Deus! Que das montanhas vai não só descer a neve, mas descer fogo! Fogo! Cheguei. Fogo! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Então, estamos recebendo aí, né? Um dos brasileiros mais proeminentes da Suíça, que não é a brasileira, né? É a Suíça. Nosso querido pastor, né? Pastor Rodrigo, ele já está mostrando o arsenal de guerra dele ali. Ó. Passou um troço aí meio estranho aí. Meu Deus, Jesus! Falei de você outro dia. Eu falei, rapaz, eu conheço um cara que é tão bom, que ele tem mais de 10 equipamentos para ajudar o zumbi a passar para a eternidade, algumas caixinhas lá também. Tem caixinha para ajudar os caras já a encontrar a eternidade. Né? Você sabia que tem gente na Suíça... Vai passar. Ó. Meu Deus! Jesus! Só misericórdia. E ainda com óleo ungido, tá, gente? A galera ainda usa óleo ungido ainda, hein? A galera usa óleo ungido. O negócio tá grave lá. Não, e o pior é que tem brasileiro que tem bunker e bota bagaceira, tranqueira e tralha e nem consegue entrar no bunker. Na Suíça, só miséria. Não, Rodrigo, olha só. Tem alguma coisa na água e eu acho que a água de Genebra está cheia de Ina Branca. Porque doideira, brother. Doideira, hein? Doideira. Mas, amigo, diga para mim aí, depois desse passa-filme aí, como estão as coisas aí na Europa? Qual é a percepção que você está tendo
desses momentos de playground, com a possibilidade, daqui a pouquinho, de nós entrarmos no módulo zumbi geral. Não, estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Está sem som. Tá, Bom, agora. só vai agora sim, agora. Agora foi. Bom, a gente já está entrando no modo. A gente já está entrando, nós estamos entrando, nós que estamos aqui nessa live agora, a galera que está acompanhando a gente, pode fazer essa live subir um pouquinho mais aí, porque hoje eu vou falar de coisas muito, muito importantes e infelizmente nós vemos aí que pessoas preferem fechar os olhos do que estar atento. Então, nosso objetivo aqui é informar, esclarecer, porque nós estamos entendendo o que está acontecendo, a gente está discernindo os tempos, e quando a gente discerne os tempos, nós entendemos qual é o modo que nós devemos nos comportar. Então, em primeiro lugar, doutor Alex, obrigado mais uma vez por estar aqui, pela confiança, esse pessoal que segue você aí, esse exército de homens e mulheres valentes, que tem coragem mesmo. E aqui é para quem tem coragem de abrir o verbo e falar a verdade, nua e crua, sem ter que tentar passar pano ou querer esconder alguma coisa, aquilo que já é visível. Me lembra de um filme que, não sei se você chegou a assistir, é um filme e o pessoal tenta avisar, que está acontecendo alguma coisa, não há tempo mais, e eles falaram, olha para cima. Aí eles não querem, Rodrigo, não querem. Olha para cima e aí tem um monte de gente falando, não olha para baixo, olha para o verde, olha para o mato, olha para a água, olha para a baleia, olha para o jacaré e olha para a tranqueira toda que está por aí. Distração. Distração. Aqui não é lugar de distração, meu canal não é lugar de distração. Então, como eu te falei, você, através de mim, vai ter voz e presença na Suíça, na Europa toda. Amém. Com certeza, meu amigo. Amém. Entende? Então, o povo aqui vai ficar doido quando souber que você já está vindo para cá e nós vamos fazer uma conferência de despertar now. Não. Só vai querer ser zumbi quem realmente está a fim de se lascar. Total. E aí a gente já pode usar o óleo ungido para ajudar ele a ir mais rápido para a eternidade. Aí já usa o óleo ungido, prepara o óleo para poder ajudar a galera, né, a encontrar a eternidade, para o cara encontrar a eternidade. Rodrigo, com certeza, na tua perspectiva, né, o andar das coisas na velocidade que está. Nós temos vários... Gente, quem não conhece o pastor, né, o Rodrigo Oliveira, né? O pastor Rodrigo já é companheiro nosso desde o ano 2023, se não falha a memória, foi em 2023 que eu estive com ele em Zurique, na casa dele, inclusive, na igreja que ele pastoreia, inclusive, fizemos um trabalho muito bonito juntos, ok? Lá. E, inclusive, praticamos, né, juntos ações de exorcismo. Eu acho que está lá no exorcista. Exorcista ainda. O negócio é grave, o negócio é fraco, não é? E com canto gregoriano, exorcismo com canto gregoriano. Então o negócio ficou mais sério ainda em cima disso, né? Mas, Rodrigo, qual é a tua Já percepção? tem gente querendo saber onde será. Ó, inicialmente, pessoal, vai ser Suíça, mas nós vamos fazer ponte aí, Portugal, Espanha, Inglaterra. Nós vamos anunciar isso. Fique atento, tá bom? Rodrigo, 23 para cá, o que andou de diferente e o que levou você a tomar decisões mais contundentes a partir disso? Doutor Alex, quando você veio para cá,
foi por um propósito bem específico, né? Quase que foi pessoal, que eu nem sabia quando eu assustei estava dentro da minha casa. Foi um projeto de Deus mesmo e eu sou grato eternamente. E a partir daí, a gente aproveitou esse tempo, essa janela que se abriu. Engraçado que quando a Bíblia fala de janela, há prosperidade, né? Há multiplicação, há transbordo. Eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal. Quem sabe onde é que está escrito isso aí, sem usar o chat GBT, escreve aí esse trecho do versículo que eu acabei de dizer. Então, eu lembro que você falou abrir uma janela. Eu falei, é ela mesmo que eu vou aproveitar. E a partir daí nós unimos, juntamos o máximo de pessoas que nós poderíamos fazer para despertá-las. Tinha pessoas no nosso meio que parecia que já estavam despertos, mas depois a gente viu que eles estavam dando uma despertos. Na verdade, é diferente, mas o fato é que houve uma transformação de mentalidade, doutor Alex. Ou uma semente foi plantada e quando o tempo que a semente ela tá debaixo da terra, ela está coberta ali, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber as reações que está tendo, mas houve. Então, desses últimos 2 anos agora, eu venho entrando novamente nesse queimor, sabe, um fogo no meu coração, para trazer um despertamento, um esclarecimento à luz da Sagrada Escritura e uma verdade por trás da verdade. Tem muita gente falando da verdade aí, mas uma verdade camuflada, uma verdade muito enfeitada, uma verdade com uma roupagem, né, que acaba trazendo uma distração ao invés de trazer uma conscientização e um despertar. Então, eu tomei essa decisão de fazer isso. E agora eu estou movimentando isso, estou colocando isso como uma filosofia de vida, né, um propósito na minha vida para despertar. Olha aí, ó, já teve gente que achou aí. Olha, então o que acontece, doutor Alex? Houve um despertar e não tem como. A mente, quando ela expande, a mente de quem se permite expandir, ela não consegue voltar ao estado anterior. Então, foi isso que aconteceu comigo, isso que aconteceu com as pessoas que caminhou conosco nesses últimos dias. E agora é o momento de a gente colocar lenha nessa fogueira e deixar as coisas acontecer, certo? Dentro Então, desse assim, processo, Rodrigo, deixa eu te colocar 4 coisas aí. Você está no meio de um povo, né, que ou eles são muito malucos, né, ou eles são visionários. Você já convive aí na Suíça há quanto tempo? eu aqui na Suíça já há 13 anos. Na tua percepção, o suíço é visionário ou ele é maluco? Doutor Alex, o suíço em si, ele é, ele é, ele é visionário, ele, ele antecipa, ele se prepara, o suíço, certo? Então, o problema não está na mentalidade suíça. A mentalidade da Suíça é excelente. Tanto é que é a potência que é hoje e ninguém continua mexendo com eles, certo? Eles se preparam, eles têm todo um amparo para. Mesmo ele sendo menor do que Israel, eles estão preparados para coisas do nível que Israel enfrenta. Com certeza, se Israel tivesse o preparo que a Suíça tem hoje, não estaria a situação que está lá. Dado também que temos que levar em consideração né, a localização geográfica da Suíça. É, ela é muito Privilegiado. favorável, ela é muito favorável, ela é muito privilegiada. Então, para entrar aqui hoje é, é uma questão de suicídio, né? Não tem jeito. Então, qualquer lugar que você mexer, brota soldado da terra, assim, ó. Então, é um povo muito preparado, é um povo sóbrio, é um povo que arrisca, não tem medo de arriscar, é um povo que cuida do seu povo, certo? E então eles são muito atentos a isso. Eles, Deixa eu eles fazer não uma são outra despercebidos, não. pergunta. O conflito de mentalidade
do que a Suíça prega para os estrangeiros, especialmente brasileiros, que fazem do seu bunker como se fosse um porta-tranqueira, tralha, e que usa como depósito algo que o suíço parte do princípio que deveria ser usado numa situação de emergência. Essa mentalidade, quem sai do Brasil e o Brasil não sai dele, na Suíça, isso é um problema de curto e médio prazo? Mas você fala em que sentido? No sentido Esse de problema no repente, curto, haver médio. um toque geral, né? E aí o brasileiro em questão não ter condição de abrigar a sua família porque usou indevidamente o espaço que foi destinado para a proteção da família. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Por que Esse é o. brasileiro usa bunker como depósito, cara? Olha, você que é entendido da mente e comportamento do ser humano, ser acumulador, isso é um problema psíquico ou é um problema espiritual? As duas coisas, porque você tem a Maria Mulambo agindo aí, né? Tem o cara da Maria Mulambo agindo aí, né? Total, total. E também a questão acumuladora é um traço, né, psicótico, inclusive, né? Psicótico. Você É entendeu? aquelas Porque pessoas que nunca teve nada no Brasil, ou, na realidade teve falta de muita coisa, e quando chega num país onde os bens materiais supérfluos, aí começa a acumular. Eu vou precisar disso, vou precisar, e daqui a pouco, na realidade, né, é, não é o Keller, é o porão no Brasil, né? Tem o porão, que é embaixo, porão é embaixo, o bunker é embaixo também, tá? E o sótão é em cima. O sótão é em cima, né? A palavra já diz. É o sótão em cima. Então, o Keller não é sótão e o bunker não é sótão. Então, é uma coisa completamente diferente. Só que se, como você falou, se houver uma necessidade, muitas pessoas não vão ter como se abrigar porque está lotado lá, cheio de entulho, cheio de coisas que há mais de ano que não mexe. Mas é a mentalidade. Rapaz, eu convivi com muitas pessoas aqui, certo? A não ser aqueles que gostam de antiguidade, né? No caso, o português gosta muito de coisas de antiguidades, mas eles têm um propósito para aquilo. Eles não guardam para se um dia precisar, eles fazem negócio com isso, com antiguidades. Agora, infelizmente, a maioria dos brasileiros aqui, o Kelly dele está lotado de tranqueira, não dá para ficar em pé lá dentro, não dá para caminhar, meu Deus. entendeu? E isso é muito fácil, inclusive o meu também. O meu, se eu não tomar cuidado, dentro de uma semana você não consegue entrar lá. Só que diante de toda a situação que está acontecendo, desde do start lá da Ucrânia, entende? Eu já tenho aqui todos os dias fazendo uma limpeza, separando o que não presta e o que presta, jogando fora, certo? E também talvez porque tem que pagar para jogar fora. O lixo aqui na Suíça, você sabe que tem que pagar, né, para jogar fora. Você tem que fazer a reciclagem Aí paga. a pessoa acumula o lixo para não pagar. No final das contas vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Não tem, Meu Deus! Rodrigo, olha que lupa tu jogou gigante, hein? Lupa gigante isso. Porque, Então, na assim, realidade, primeiro ele erra no consumo e depois ele erra no descarte. exatamente, Ele não com certeza. descarta. Agora, Rodrigo, se a gente aplicar isso para a vida pessoal nossa, no momento aonde nós estamos diante de um ano de desacobertamento e de crises que estão se multiplicando mundo afora, né? Você deve ter Ah, visto aí que o mercado cripto derreteu, né? O mercado de ações está derretendo, ok? E nós estamos agora com as pessoas meio que anestesiadas sim. diante dos acontecimentos.
Você que está, né, no topo do primeiro mundo, né? Como está a mentalidade da galera diante dos acontecimentos? Eles já dormiram, eles estão acordando. Como você percebe o caminhar da população no seu dia a dia? Olha, eu percebo o quê? Eu percebo que a maioria, e principalmente estrangeiros, tá? Porque o suíço ele não dorme, não, ele está atento o tempo inteiro. Tá? Então vamos falar dos estrangeiros, que eu sou estrangeiro aqui, né? Eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileiro e português, e depois de um tempo eu descobri que meu avô era italiano, mas eu não preciso de 3 passaportes. Um só já dá trabalho, agora imagina ter 3 passaportes, né? Então eu tenho legitimidade para morar aqui como um europeu. E então o que eu percebo dentro dessa comunidade de estrangeiros aqui, tá, é que eles preferem não olhar de verdade para a situação. Então está tudo funcionando normalmente, está tudo funcionando como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Está tudo funcionando dessa maneira. Então eu tive na Alemanha semana passada também, ontem, quarta-feira, foi ontem. Eu tive na Alemanha e eu observei os estoques dos enlatados, principalmente, certo? Então, os supermercados estão abastecidos, não vê nenhuma reação das pessoas preocupadas, elas estão vivendo como se tivesse tudo normal. O que a gente está percebendo? Como eu trabalho no setor de turismo aqui, eu sou pastor, mas infelizmente, né, eu não estou 100% pelo ministério. Financeiramente, eu não sou Sustentado. sustentado pelo ministério. Então, eu tenho meu trabalho, minha esposa também trabalha, meu filho trabalha, graças a Deus por isso. Né? Então, assim, eu trabalho no setor de turismo, certo? Eu faço recepção das pessoas aqui, inclusive, se vocês quiserem, já vou fazer meu merchan, quiserem vir para a Suíça aí, pessoal, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, @rodrigodeoliveira.ch, e aí a gente faz um plano para você aí, dentro do seu budget, aquilo que você pode pagar. Há uma ilusão de que a Suíça é muito cara e é só para rico. Não, é para quem quer. Quem quer dá um jeito e faz. Quem quer limpa seu Keller. Quem quer deixa tudo preparadinho, tudo organizado, se caso numa urgência precisar de usar. Quem quer estoca comida para 7 dias, 6 dias, estoca comida para 8 meses, entendeu? 2 anos, que é a data de validade dos enlatados aqui na Europa é de altíssima qualidade. Quem quer, ele fica atento, fica bem informado, acompanhando eu, acompanhando o Dr. Alex, acompanhando as lives que o Dr. Alex faz sempre aí com pessoas, certo? Que tem responsabilidade naquilo que está falando. Então, o que eu vejo é isso. As pessoas estão funcionando como se tudo estivesse normal, mas o meu setor, que é do transporte, que é do turismo, a gente já está vendo aí uma dificuldade. Então, o diesel, por exemplo, ele era 1,66 franco, 1,66, e hoje já bateu, tem posto de gasolina vendendo a 2,10. 2,10. Na Alemanha, que é a zona euro, que normalmente é mais barato, tá? Também está 1,90, 1,99 euros. Então, quer dizer, a fumaça está chegando aqui. A fumaça já está na Europa, a fumaça está chegando na Suíça. Então, a Suíça ela está sob pressão, mas tem aqueles que preferem viver na utopia, porque a Suíça tem bunker para mais do que a sua população, tá? Tem, sim, senhor, claro que tem. Só que, só que a Suíça, se der um tremor de terra, desaba do mesmo jeito que desaba qualquer país que tem tremor de terra. E pior ainda, porque aqui é pura pedra, pura montanha. Então ninguém tem o poder de dominar o exterior. É isso que eu percebo. Então, para que a gente vai ficar tentando criar aqui uma fantasia, criar aqui o país, como é que fala?
Alice no País das Maravilhas, entendeu? A Turma de Nárnia. A Turma de Nárnia, olha só. Para que a gente vai ficar fazendo isso? Criança. Não é sensacionalismo, não, irmãos. É despertamento. Acorda para a vida. Acorda, acorda. O tempo já foi. Acorda. Entendeu? Ou vai querer que a coisa vai querer que aconteça na sua casa? Isso se acontecer na minha casa, eu já estou preparado, Alex. Se acontecer, olha só que legalzinho isso aqui, ó. Você já deve ter usado isso. Você faz assim, ó. Só a misericórdia. Meu amigo, isso dói. Olha, bonitinho. Só Isso é um doce. Né? Precisa de tocar uma e aí esse raposa, ainda tocar está ungido no óleo ainda. Ungido no óleo. Isso aqui tá ungido. E aí a gente tem também, para precisar descascar uma laranjinha, assim, né? Uma coisa mais afiadinha, precisar de descascar uma laranja no meio da montanha, correr para a montanha, fazer uma fogueira, fazer uma Essa coisa é qualquer. uma cultura da Suíça, porque eu tenho pessoas nos Estados Unidos que eles também têm essa cultura, né? O suíço pensa dessa maneira, Rodrigo? Com certeza, meu amigo. Tanto é que o Porque quando a canivete gente suíço olha o ficou suíço, famoso por parece quê? que o suíço é bobão, aquele cara, né? Calmo demais, tranquilo demais, pode cair de um lado, do outro, né? Parece que É, nada abala o cara, ele não está preocupado, mas ele, no íntimo dele, ele está desse jeito assim? ele sabe o que fazer, doutor Alex. Então, o cara que sabe o que faz e não precisa usar, ele está de bem, ele está tranquilo. Porque ele sabe que se não necessidade, ele vai saber usar o que conforme é necessário. Ele sabe intervir, né? Ele antecipa o problema, ele evita o problema, ele não atua no meio do problema, ele evita o problema. Então, é isso que nós precisamos aprender com o suíço. Não é aprender só como administrar o financeiro, como fazer gerar riqueza, patrimônio, né? Muitas pessoas olham para a Suíça assim, mas olha como é que eles protegem as suas próprias casas, olha como o seu povo está preparado. Todos os que fizeram o exército têm um fuzil na sua casa, prontinho, preparadinho, na hora de apitar o alarme, falar vem, ele já sabe aonde vai se encontrar, aonde eles vão ser munidos de munição, ele já sabe aonde tem um bunker para esse grupo, esse bairro aqui. Então, para cada bairro aqui tem um bunker social, fora dos prédios que já tem, que é obrigatório, entendeu? Então, a fundação de um prédio aqui, ele começa pelo bunker, mas gasta muito material, muito dinheiro preparado, meu amigo, para depois subir a estrutura do prédio, Eu tive né? na Alemanha, ali na Bavária, e eu levei um susto. A casa que eu visitei, eu acho que você teve comigo lá na Bavária, teve lá com a menina da Não, não Bavária? cheguei, Não. não, Quem foi não foi o cheguei lá, Júnior, não. foi o Júnior que foi, né? Você vê, ó, a casa da menina tinha 2 andares para baixo do solo, cara, na Bavária. 2 andares. 2 andares para baixo do solo, tá? Cada Pois um é. deles, gente, em média, com 3,5 metros, eram 7 metros abaixo do solo. Você botava o pé, né? O último andar ali, ele estava a 7 metros do solo. É. Então, doutor Alex, diante de toda a situação que está acontecendo, não tem como a gente ficar calado, não tem como eu esconder aquilo que eu sei e o que funciona, o que vai acontecer. As pessoas estão, vamos orar, vamos pedir a Deus para intervir, meu amigo. O que está para acontecer vai acontecer para que o nome do Vai. Senhor seja Glorificado. glorificado. E ponto final. Pode fazer o que quiser. Se nem Jesus ele, ele, ele ouviu a oração dele, mas ele ficou em silêncio, falou, faz o que tem que ser feito. Então pronto. Precisamos fazer o que tem que Deixa ser eu feito. botar 3 pontos aí, Rodrigo, para você poder ajudar a turma. Gente, vocês têm que lembrar que o pastor Rodrigo está na terra de Calvino, tá? Terra de Calvino, ok? Então, há muito crente que nem sabe quem era Calvino. Eu tive a oportunidade de ir com ele, inclusive, na igreja de Calvino, inclusive, ok? Então, ele está na terra do calvinismo, aonde surgiu Calvino ali,
e do lado da terra de Lutero, na Alemanha, do lado. Ele faz fronteira com a questão da Alemanha, né? E o pastor Rodrigo está mostrando a realidade da vida do suíço que ninguém vê, que é o fato deles estarem preparados para uma reação se fizer necessário. Prestem atenção nisso, ok? 2, eu estava comentando que o mesmo comportamento acontece nos Estados Unidos da América. Então, o americano comum, ele chega ao ponto de ter lá 10, 12, 15 artefatos para utilização familiar e mais de 20, 30, 40 caixas de alimentação de jabuticaba. Gente, isso acontece nas casas americanas. Se tiver alguém aí dos Estados Unidos, né, configure o que eu estou dizendo aqui, ok? E detalhe importante, né? As famílias são conscientizadas para poderem estar na condição de pronto emprego. Gente, Estados Unidos da América, Suíça, eles têm esse comportamento. O pessoal de Israel também, por conta de todo o histórico de fundação, e o Rodrigo teve em Israel, vai estar em Israel agora com a caravana, inclusive, lá, ok? Nós estamos indo com o Fernando Betete, se Deus quiser, no mês de outubro, a última semana, né? Se Deus permitir, e a guerra chegar ao seu fim, como estão dizendo, o Trump já falou que a guerra acaba na Páscoa, e eu vou puxar esse assunto com o Rodrigo da Páscoa, inclusive, porque ele está do lado aonde a Páscoa foi adulterada, que foi na Alemanha, tá, gente? O adulterar da Páscoa aconteceu na Alemanha. Ó, preste atenção no que nós vamos conversar aqui, porque isso é grave, que é sério. Então, Rodrigo, o pensamento que você está dizendo do suíço é eu vou me proteger para não ter que fazer. Essa é a linha de raciocínio. Ok. O brasileiro tem por hábito, né, deixar a porta aberta, depois que adentraram, que arrebentaram com tudo, aí ele resolve colocar o ferrolho na porta. Né? Isso é muito comum, gente. Infelizmente, nós não temos, com raras exceções, que aí é mais aqueles que foram paramilitares ou militares, aqueles que atuaram, né, em forças auxiliares, tem um pouco de cultura a respeito de estar preparados para situações adversas. Então, o brasileiro, quando ele vê alguém preparado com efeito faca na caveira, ele acha isso um absurdo. Ele acha que é falta de fé. E, na realidade, quando você vai olhar toda a textualização bíblica, do início ao final, a Bíblia relata um campo de guerra, um campo hostil na atmosfera espiritual e na atmosfera natural. É isso, Rodrigo? Com certeza. Ok. E aí a pergunta é, né, o cristão, ele tem e pode se apresentar numa zona de conflito para se proteger e a sua família, ou ele só tem que se entregar para ser imolado? Não, essa é a pergunta que a galera nos púlpitos tinha que estar explicando para a galera, ok? Porque eu vejo aqui no Brasil igrejas com monitoramento digital, eu vejo igrejas com cerca elétrica, eu vejo igreja contratando, olha só, pessoas que ficam ou civis ou fardadas para proteger a área de culto, a área de púlpito, eu já vi isso na área de púlpito, inclusive, e carro blindado de pastor, e o pastor ainda com segurança, fazendo o deslocamento dele de cima para baixo, e a casa dele ainda sendo monitorada e protegida. Meu Deus! Meu Deus! Isso é verdade ou não é verdade? O ancião jogou conversa fora. Por que a cabeça
da galera funciona para um lado e o grande povão pensa de outro jeito, Rodrigo. Porque, do contrário, o pastor não precisava de carro blindado, não precisava de segurança, não tinha que ter segurança digital dentro de igreja, não tinha que ter nada. Mas não é isso que eu estou vendo. Não, estou te ouvindo. Fugiu. Doutor Alex, aqui é o berço da reforma. E na mão dos reformadores aqui era uma Bíblia e uma espada. E não tinha conversa. Entende? Aqui a realidade mudou um pouco, mas nem tanto. Na Suíça, quem era protestante morava num bairro protestante, quem era católico morava num bairro católico. Quando você vai fazer um registro aqui, eles te perguntam qual é a sua declaração de fé, sua religião. Então, dependendo, no caso, se você fala que é protestante, reformado ou católico, é descontado automaticamente o imposto ali, que é o dízimo. O Estado desconta de você, todo mês sai da sua folha de pagamento, fica lá escrito. Isso vai direcionado para as igrejas do Estado. Ou tem as igrejas aqui, no caso, que são a Freikirche, igrejas livres. Essas são isentos desse tipo de imposto, quem é membro não paga. Mas eu acho que deveria pagar também, né? Porque é um outro tema bem polêmico, mas com relação a essa questão aí, é uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia. Eles falam de algo que eles não cumprem, mas, no entanto, eles estão totalmente protegidos, salvaguardados, e estão debaixo de toda essa proteção. Então, o sistema só mudou de roupagem, só mudou de estrutura, de figurino, entendeu? Então, aquilo que supostamente seria um pecado, seria idolatria, como os crentes gostam muito de falar, e subjugando os católicos, achando que cada um é diferente do outro, né? Estão completamente equivocados, não entenderam nada. O Senhor nos chamou para ser guerreiros. O Senhor chamou para proteger a nossa casa. O Senhor nos chamou para estar pronto para uma batalha. E isso implica matar ou morrer. Entende? Então, assim, eu estou pronto, preparado para poder guardar a minha casa, para proteger a minha família. Primeiro a minha casa, primeiro a minha família. Entendeu, doutor Alex? E com a Bíblia na mão ainda. Ainda eu pergunto o cara, falo, meu amigo, você quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Aproveita, porque hoje vai ser a sua última confissão. Porque se ele colocou em risco, eu tenho, diante da lei, estou legitimado para agir. E diante de Deus também. Agora, falar que para o irmãozinho lá não fazer isso, enquanto eu estou totalmente protegido, e eu não faço, mas eu mando fazer, que é o caso que acontece aí, eu não vou fazer, mas vê lá se o segurança não está com ordem expressa para poder, né, cancelar o CPF. Total. Cancelar o CPF. Total. Vamos cancelar o CPF, meu amigo, não tem conversa. Então, nesse aspecto aqui, tem que ser assim. O Senhor não chamou a gente. Isso aí é uma armação, sabe? Desde sempre, desde de quando Roma queria dominar, eles entenderam a forma de dominar as pessoas. E a maneira que a religião domina as pessoas é através do medo. O medo sempre foi uma arma forte para dominação da humanidade. Isso nesse conceito, né? Vamos dar uma ampliada aí, Rodrigo. Você entende, aceita tudo. E o culto da santa ignorância para poder gerar esse estado de demência. E detalhe, nesse estado de demência, né? Colocar em risco o fator de sobrevivência individual e coletivo
e seria uma ação maligna. O processo do evangelho, enquanto o evangelho, na mensagem que o próprio Cristo deu de se entregar em martírio, porque de fato foi assim que aconteceu, né? A nossa Páscoa é uma Páscoa de sangue, é cordeiro, né, pascal, sacrificial, sangrado pelo pecado, né, oferecido pelo pecado. Sim. Essa transição, né, de humanidade que a gente ainda vive, né? Inclusive, esse é o ano que a galera diz que vai haver a ascensão, né, do humano. O humano vai para uma outra dimensão. Nós estamos aguardando aí impactos como 20 de março, 8 de julho, 19 de abril, né? Estamos vendo aí o 3 e Atlas aí, um monte de coisa acontecendo, e os caras estão dizendo que nós vamos transcender, que a humanidade vai Uhum. transcender, e no momento de uma transcendência, a gente está vendo barbaridade, como no Irã, os caras matando lá milhares de pessoas desarmadas, e pegando mulheres virgens, estuprando para depois matar, porque não pode matar virgem, prendendo lá mais de 300 mil, e o clérigo de lá aparecendo todo aparamentado e dizendo: ó, se protestar é para passar o cerol. Meu Uhum. Deus, Jesus. Em que mundo nós estamos, Rodrigo? Como é que é essa leitura, né, do Evangelho versus, né, toda a dinâmica de funcionamento humana, e por que Jesus, ofertado na cruz, volta como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e agora ele volta para matar geral? Porque essa é a cultura do reino. É estabelecer uma ordem, um governo e extirpar todo o mal. Isso acontece, está muito claro, o mapa está escrito no livro de Enoque. A ordem já foi dada desde sempre. E isso não é porque eu sou bonzinho, eu tenho que andar dentro dos princípios que o Criador estabeleceu e ponto final. Senão eu vou estar criando um ambiente de guerra com o próprio Criador. E como é que eu vou contender com quem me criou? Sabe, como poderá A o criatura. mach, o machado contender com o lenhador? Não tem como, né? Você está ali para uma finalidade, para uma função. E a nossa função é trazer liberdade, libertação. E a libertação é através do conhecimento. E é através do conhecimento na prática. Sabe, Jesus, ele morreu justamente por isso. Por quê? Porque ele estava trazendo à tona algo que estava mudando, transformando a cabeça das pessoas. Trazendo luz, trazendo clareza. E isso incomoda muitas pessoas que não querem estar saindo dessa zona de conforto. Eles preferem estar de uma forma improdutiva, e quer que a maioria também aceite esse mesmo conceito, porque o conceito humano é que não fazer nada é a melhor opção que tem. Não guerrear, sabe? O propósito da guerra é o quê? Qual que é o propósito da guerra? A paz. É a paz. Pronto. O propósito da guerra é a paz. Se não tiver acordo de paz, vai ter guerra. Então não tem como ter a paz. Jesus não vai vir trazer paz nesse mundo, ele vai trazer juízo, a espada, porque não tem como ter paz entre as trevas e a luz. Não tem como servir a dois senhores, não tem como a gente ver tudo que está acontecendo à nossa volta, a pressão que a Suíça está sofrendo, sabe, a pressão que está na Europa, doutor Alex, a pressão que está na Europa, e a gente ficar aí querendo colocar cortinas coloridas nas nossas janelas, enquanto há ruínas lá fora. Há pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, justamente porque elas têm a sua maneira de acreditar de como é que é, mas na hora que aconteceu o caos, um dia depois de nós, aí já era, não tem como fazer nada. Pessoas Deixa eu estão contaminadas. pegar um gancho aí que você usou um termo aí bem forte, um dia depois de Uhum. nós. Né? Isso aí é muito forte. Por quê?
nós estamos vivendo, né, um descortinar, né, de que muita coisa, Rodrigo, ela foi suprimida, né, e outras tantas distorcidas, e as pessoas se ressentem, né? Não sei se tu viu lá no meu Instagram, o pau tá comendo, porque ontem eu gravei um podcast, no final, a última pergunta foi sobre a Andressa Urach, né? E o seu novo mentor lá, o jovem Malagueta, né? Que é até interessante, né, o nome artístico, porque tem a ver com a pimenta, né? Pimenta Malagueta, quer dizer, o jovem Malagueta. E aí, resultado, né? Eu fiz a minha leitura, né, da pergunta, mostrei o que eu entendo, né, que aconteceu com a Andressa e o que isso tem a ver com todo mundo. E aí o pau comeu, né? O pau comeu lá, os caras fizeram o corte. Eu estou voltando de São Paulo Oh. para Taubaté e o pau comendo no Instagram. Aí já. Aí a Andressa botou 2 coraçõezinhos, ela foi bem gentil. Aí eu meti logo 5, que aí eu fui mais gentil ainda. E aí entrou. Generoso, né? Não, aí entrou o Malagueta arrebentando com o ancião, né? Pá! Pancadão no ancião. E aí, pô, aí eu respondi, e aí ele, pá, pancadão no oceano. Aí eu respondi, e quando ele deu a terceira pancada, aí foi top. Ele falou, eu também fui ferido como ela. Meu Deus. Eu também saí da mesma situação que ela. Meu Deus. Aí ficou forte. Aí eu falei, aí eu respondi curto. Eu agora lhe entendo. Agora lhe entendo. Ponto 1. Aí respondi outra parada. Aí o cara, pá, mas eu sou o líder espiritual dela. E ele está querendo tomar ela de mim. Meu Deus. Eu não estou querendo tomar ninguém de ninguém. Eu só fui Olha só. gentil na maneira de responder algo, né, tosco, e ela me mandou 2 corações, eu devolvi 5. Só isso que eu fiz. Eu só fui gentil, que é da minha natureza. Às vezes a galera acha que eu sou muito brutão, mas o Rodrigo me viu na intimidade da casa dele aí, né? Eu sou um docinho de coco, gente. Eu sou um docinho de coco. Você entendeu? Né? Eu e o Rodrigo, o que a gente mais fazia era ficar rindo, o dia inteiro rindo. Um contava de um lado, o outro fazia do outro e só vivia fazendo bagunça, farra, literalmente. Nós passamos 3 dias rindo, literalmente rindo. Coisas difíceis, duras, a gente conversando, mas rindo. Ok? Por quê? Porque a vida não precisa ser sem graça e você não precisa estar preparado para o dia mal sendo uma pessoa emburrada. Porque eu vejo muito isso, né, Rodrigo? Aquele falso processo daquele estigma do crente, que o crente tem que ser um cara de cara fechada, emburrado, que ele não ri, ele não brinca, ele não interage, ele é antissocial, é quase um psicopata. Sim. Na verdade, é quase um psicopata, porque se ficar naquele estereótipo, é um psicopata. Então, qual é a tua leitura de cristianismo nesses dias do fim? Como é que você entende o cristianismo? E detalhe, tá, gente? O pastor Rodrigo é teólogo, tá? Teólogo. Então, né, nós estamos diante de alguém preparado, não é mais um perdido na esquina, não. Ok? Então, como é que é essa percepção de cristianismo, Rodrigo, diante de toda a travessia que fizemos até aqui e diante da travessia que está por vir? Bom, na minha percepção, e o cenário cristão, eu vou colocar de uma forma global, porque senão os crentes podem ficar com raiva de mim depois, né? Por não entender o conceito do ser crente ou ser uma pessoa que quer ser parecida com o Cristo. É algo completamente diferente. Um se afirma no que fala para que os outros vejam, o outro ele faz e as pessoas vão falar dos feitos dele e isso vai repercutir. E então isso foi chamado de evangelho e deu-se as primeiras escrituras ali no Novo Testamento. Então, doutor Alex, diante de tudo que está acontecendo, diante das situações que a gente está vendo acontecer na Europa,
Eu vejo um povo disperso, um povo que fala de Deus com a sua boca, mas, como diz Tiago, o coração está longe, o seu corpo está longe, certo? Eles acreditam que no momento que eles precisarem de Deus, aperta o botãozinho, Deus vem, resolve o problema deles e volta para o seu paraíso, e eles continuam desfrutando, andando com a mão dadas com o diabo, com as coisas dessa terra e com o que ele oferece, e no momento que eu precisar do Deus, que é amor, que é misericordioso, que entende as minhas necessidades, que sabe que eu sofri, que eu fui massacrado, mas ele sabe também que você é desobediente, que você é rebelde, que você prefere desfrutar dos prazeres momentâneos do que ter uma alegria eterna, sabe, uma paz eterna, uma paz que excede todo entendimento. Então, eu vejo as pessoas muito dispersas, as pessoas que estão vivendo um cristianismo ao seu modo de achar como deve ser. Tudo bem que, assim como o senhor disse, né, como o testemunho tanto da Andressa como desse, Do desse jovem, mentor dela, do né, jovem. disse que se frustrou com a igreja, com os líderes. Mas, gente, aqui para nós, você só se frustra com a igreja, você só se frustra com os líderes se a sua expectativa está depositada nesse ser humano. Se o motivo de você estar fazendo parte de uma comunidade ou estar dentro de uma denominação é por causa desse ser humano que está ali, que é passivo de erro, de queda, de falhas, entendeu? E o cara pode pregar em pecado, o cara pode revelar em pecado, ele pode fazer tudo em pecado, porque isso é dom. E dom não salva ninguém. Hã? Escreve para mim aí o que eu vou, o versículo, agora teologia pura aqui. Está escrito que muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tudo. Em teu nome eu fiz tudo. Aí, imagina que Jesus vira para ele e fala assim: tudo bem, eu sei que você me conhece, mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Rodrigo, isso é muito forte, hein? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer para a audiência. Quem é você em Deus? Quem é você? Quem é você? Porque você conhece Jesus, sim, mas será que Jesus te conhece? Será que de fato Jesus te conhece? Ou você está indo pela cultura religiosa de que eu tenho Deus no meu coração e isso basta? Não basta, não, meu amigo. Não basta, porque isso não é fé. Fé, ela vai fazer com que você tenha um comportamento de obediência, de devoção, de entrega, de comprometimento. Apenas acreditar em Deus vai te fazer ter um comportamento relaxado, um comportamento de querer estar somente envolvido quando te apetece participar de uma reunião ou estar envolvido em alguma coisa na comunidade que você foi convidado. Se isso você pensa que vai te trazer alguma vantagem, vai massagear seu ego, vai te dar uma alegria, então você vai. Você vai por quê? Não é por um propósito maior, você vai para o seu bel prazer. Você vai por causa de você, você quer uma palavra, você quer uma revelação, você não quer um compromisso com ele. Entende? Comprometimento é diferente de ter um envolvimento. Então, o que eu vejo hoje dentro das igrejas é muitos crentes envolvidos com a Bíblia, envolvidos com a igreja, envolvidos com Jesus, mas poucos que estão comprometidos. Sabe como é que eu exemplifico isso, doutor Alex, se me permite? É a diferença de quem está comprometido e a diferença de quem só está envolvido. A história da galinha e do porco. Então, teve uma festa. E essa festa teria que ter alguns ingredientes. Só que teria bacon, teria ovos. Então,
Quem é que pode contribuir? A galinha chegou e falou: tá aqui meus ovos, ó. Pronto, contribui, fiz a minha parte. Aí, quando olharam para o porco, falou assim: e aí, porco, como é que você vai participar? Ele falou assim: eu vou ter que me entregar, eu vou ter que me doar, eu vou ter que me comprometer. E comprometimento está dizendo que você está entregando a sua vida por outrem. Então, para tirar o bacon, o porco não tem como viver para tirar o bacon dele. Então, ele está comprometido, a vida dele está comprometida para que outros fossem beneficiados. Jesus estava comprometido com a missão, entende? Então, nós precisamos estar comprometidos com a missão. Eu estou comprometido com essa missão aqui. Eu não estou comprometido com amizade, estou comprometido com que vão falar bem, vão falar mal de mim. Eu não estou pouco me lixando, porque eu não dependo disso para viver. Entende? Eu dependo de quem? De quem me deu o dom da vida, e eu preciso acordar todo dia de manhã e respirar fundo, falar: Senhor, obrigado por me devolver a minha alma, meu corpo, e me dar mais uma oportunidade, eu não vou desperdiçar ela. Então eu vou ficar com esse pensamento que eu nasci, eu vivi, eu estou aqui, acordei para dar certo, para fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso não me dê nenhum tipo de, sabe, de alegria, De vantagem imediata. de vantagem imediata, essa dopamina do inferno imediato que está todo mundo aí atrás dela e achando que isso vai mudar a vida de alguém. Então, Agora, hein, Rodrigo, você botou uma coisa aí que eu creio que vale a pena explorar. A galinha entregou seus filhos. Ela não se entregou e ainda entregou a sua família. olha para você ver. Cara, isso é muito grave, né? Muito grave. E saiu contando vantagem. E saiu contando vantagem. A família. E quantos aqui, gente, que estão aqui, já passam por isso, já passaram por isso, vão passar por isso. Cadê teus filhos? Você está entregando teus filhos para quem? Para a internet? O sistema educacional aqui, Rodrigo, infelizmente, ontem foi noticiado uma escola pública em São Paulo, Zona Oeste, aonde um jovem de 12 anos foi estuprado por 4 jovens dentro do colégio. Misericórdia. Não, dentro do colégio. Há 15 dias atrás veio à tona, né, Copacabana, uma jovem de uma escola muito importante do Rio de Janeiro, aonde os alunos armaram para ela um ex-namoradinho e ela foi estuprada por 5 pessoas, 4 adultos e um adolescente. Que mundo é esse, Rodrigo? Aonde nós chegamos? Aonde Voltei. Tentaram me tirar, voltei. Olha só, eu ia falar, olha só, tem alguém aí que eu vi, acho que é Reginaldo, estava barbarizado aí com a guerra, né, do Israel, né, Estados Unidos, os ataques no Irã, ok? Gente, é só olhar o que aconteceu em janeiro e fevereiro dentro do Irã. O Irã passou mais de 40 mil para a eternidade, o número parece que é 100 mil, e 300 mil estão em cana, da população deles desarmada, gente. Pessoas desarmadas foram mortas e estão presas. Então, para quem fica barbarizado com a arte da guerra, você deveria se barbarizar com a arte da injustiça. A arte da injustiça coletou e destruiu rápido, pelo menos ali no Irã, mais de 200 mil famílias, tá, gente? 200 mil famílias foram destruídas. Ou teve a filha estuprada e morta, ou teve estuprado e morto, ou foi morto, ou está preso ali, aguardando o momento que Allah vai levar ele para ali. É dessa maneira que está acontecendo, gente. Ok? E aí eu vejo algo muito interessante, Rodrigo. Aqui no Brasil, ó, de janeiro para cá, a cada 48 horas, um cara desvive alguém da família dele, ou todo o grupo familiar, e em seguida
ele se desvive. E o brasileiro está igual a galinha. Ele está vendo os ovos indo embora, ele está vendo os acontecimentos, mas ele não acorda. É como se fosse um transe coletivo. Né? Esse problema dos brasileiros espalhados pela Europa, até na Suíça, que estão fazendo bagunça quando deveriam estar se aprontando para o dia difícil, mostra efetivamente que há uma letargia mental, uma incapacitação mental, algo que está tirando das pessoas a capacidade de raciocínio, Rodrigo. As pessoas não estão raciocinando. Eu ontem, lá na gravação, falei para os meninos, falei, vocês já repararam que as pessoas na rua elas estão olhando no vazio ou elas estão olhando fixo para alguma coisa que ninguém está vendo? E aí os garotos lá, né? Não, realmente, doutor Alex, eu já reparei isso. E eu falei, olha só, isso significa que o cérebro ele está no nível de inflamação, Rodrigo, tão alto, tão alto, tão alto, que a pessoa já se desconectou da realidade. Percebeu? E detalhe, gente, não é um fenômeno de São Paulo, não é um fenômeno do Rio de Janeiro. Por acaso, São Paulo e Rio estão aparecendo agora, né, com os estupros envolvendo grupos a pessoas vulneráveis, ok? Por acaso, agora, né, veio à tona. Mas e no Acre? A mulher que resolveu matar o companheiro, porque traiu ela digitalmente, fazendo uso de pornografia, Rodrigo, e ela recolheu o órgão sexual dele, colocou no feijão, cozinhou e comeu. Lá no Acre. Rapaz, aí é loucura. Não, isso tem 4 semanas. Isso foi no Acre, tem 4 semanas isso. Eu estou acompanhando esse Meu caso lá. Deus! Não, não, aí o cara acha que é Não, tá meme demais. quando eu faço. Meu Deus, Jesus! O cara tá de meme, não é meme, não, tá, gente? O impacto é tão grande que só gritando, meu Deus, Jesus, para absorver a barbaridade tcheca. Tem gaúcho Só na casa, misericórdia. gente. Você que entrou aí, ó, bota o número 1, a tua cidade, né? Pastor Rodrigo está de Zurique, lá em Zurique, Suíça. Eu estou em Taubaté City, aqui na bendita na Baixada ou no Vale do Paraíba. Você está onde, povo de Deus? Diga onde é que você está. E além de você dizer onde é que você está, né, pare e pense se o que está acontecendo você entende como normal. Ok? É normal o que está acontecendo? Algo piorou nos últimos anos? Esse ano, a coisa está mais no nível de opressão do que nos anos anteriores, porque eu estou andando, né, pela rua e eu percebo uma atmosfera tão densa de opressão, que eu fico olhando assim, caramba, o que está gerando tudo isso, Rodrigo? A coisa está séria. Isso acontece na Suíça ou só está acontecendo por lá de cá? Rapaz, me permita me dirigir a você assim, de uma forma carinhosa, com todo respeito. Não aconteceu? Aconteceu anteontem, dia 10. Há 2 dias atrás aconteceu no cantão de Friburgo, a parte francesa, Suíça francesa, né, no horário de rush, 6 horas da tarde, um senhor, uma pessoa entrou dentro de um bus, ele entrou dentro de um bus lotado, o horário que o pessoal está indo para casa, e ateou fogo sobre ele, e um líquido inflamável, acredito que seja gasolina, ele se ateou fogo em si próprio. Dentro do bus? Dentro do bus, aqui na Suíça, dentro do bus, entende? E não aparece fogo... nada para o mundo, né? A Suíça não deixa Olha sair aí. nada. Né? Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eles imediatamente, né, esse caso foi catastrófico. Do tempo que eu moro aqui, nunca vi isso dessa forma, pessoas agindo dessa maneira. E morreu esse senhor, que, obviamente, morreu o motorista do bus e morreu mais 3 pessoas. Que isso? É.
Meu O Deus! bus incendiou. Quem conseguiu sair, saiu. Quem não conseguiu, faleceu. Gente do céu! Foi catastrófico. Assim, de uma pessoa, um dia comum, um dia normal, a pessoa entrou, jogou, né, combustível nele e ateou fogo. Meu E Deus! quem estava ali querendo ir para casa, depois de um dia cansado de trabalho, quer dizer, pagou com sua própria vida, inclusive o motorista estava trabalhando, não tinha nada a ver com a situação, Meu Deus! e foi interditado, uma coisa, foi terrível, E deixa eu fazer certo? uma Então, pergunta: assim, eles consideraram isso como um atentado ou um fato isolado? foi um fato isolado, a própria polícia do cantão já imediatamente apurou o caso, já entrou e abafou o caso dizendo, gente, isso é um caso isolado, nós puxamos a ficha desse senhor, ele já tem um histórico de insanidade mental, né? Eles deu a notícia e colocou bem claro, isso não tem nada a ver Com a com guerra. nenhuma, Com a não tem guerra, nada a ver nenhuma com a, retaliação do Irã. não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. O que aconteceu aqui é nosso, é conosco mesmo, esse senhor aí, sobre os seus 60 anos, e etc e tal. Ele era estrangeiro ou suíço? Suíço. Segundo a informação, né, isso é uma informação oficial, está em todos os órgãos oficiais, saiu nos jornais oficiais e também, obviamente, no meio dessa menos de 48 horas, isso já foi para o mundo todo, mas assim, incrível que pareça, mas a Suíça não deixa a coisa dar como acontece aí na Rede Record no Brasil, ou aqui mesmo em Que Portugal. fica verberando, né? Que o pessoal verbera. Não, tanto é verdade que o que aconteceu lá na montanha, lá na parte francesa também, aquele acidente que houve, né, do incêndio, onde uma boate, no final do ano, morreu, Sim. né, dezenas e dezenas de jovens ali, e pronto, ninguém ouve falar mais nisso, Total, não. Eles desabafaram muito rápido. Em menos de 3 dias não entendeu? tinha mais nada. Você não Então, achava assim, mais nada. nesse panorama, até num país que tem toda a infraestrutura, toda uma proteção, todo o tratamento, o lugar dos médicos é aqui, cara. Você sabe disso? A medicina então, tem todo um preparo. Segundo a informação, esse senhor foi dado como desaparecido pelos familiares, entendeu? Entendi. E aconteceu o que aconteceu. Bom, então quer dizer, a Suíça já abafou, ele tirou toda a questão de qualquer burburinho que viesse alguma retaliação de fora, e foi bem claro nisso, tá? Foi bem claro nisso, está lá, não tem como errar, porque está nos órgãos, aconteceu 2 dias atrás, vai lá ver que aí não vai ter disse-me disse. Entende ou não? O que eu quero dizer com isso? Mesmo estando num país que aparentemente é preparado para tudo, mas nem tudo está sob o controle da Suíça ou de ninguém. As pessoas ainda têm o fator surpresa e o contingenciamento, por vezes, é impossível, porque você falou aí de pelo menos 6, 7 pessoas que passaram para a eternidade porque estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, e alguém se propôs a fazer a coisa errada. Pronto, falou tudo, doutor Alex, é isso. Isso. Esse é o É, só contexto do mundo misericórdia. atual. Ah, Esse é o aconteceu contexto do mundo comigo. atual. Eu fui para São Paulo, tu soube disso, né? Eu lá, 2 horas recitando o Salmo 23, meditando Uhum. na palavra, conversando com Deus, e de repente o cara atravessa meu vidro, cara. E quando o cara Meu Deus. atravessou meu vidro, o Espírito Santo, na hora, ele é um desviado. Só a misericórdia, Rodrigo. Aí o Olha, cara levou o celular, né? Eu ainda tentei segurar o celular, o cara arrancou da minha mão. Olha só, rapaz. 3 segundos, parou um garoto do meu lado. Pastor, é desse jeito mesmo. Meu Deus. Nó. Não, foi forte, cara. O cara nem parou para dar água nem atenção ao ancião. Depois ele escreveu no Instagram. Foi tudo muito rápido. Quer dizer, eu acho que ele estava em choque também, né? De ver a cena, que a cena foi muito violenta. O cara parecia um míssil entrando no meu Que é carro, isso? explodiu mesmo. Eu pensei que era um míssil, ok? Por causa do isso filme, né? Pá! Aquela coisa assim, aí o cara entrou, eu segurei, ele arrancou e levou.
E aí, eu levei 10 minutos, Rodrigo, para poder encontrar algum Impressionante. lugar que eu pudesse buscar algum tipo de assistência. Você conhece um pouco de São Paulo? São Paulo é uma loucura. Tem, dependendo do É. local que você está ali, meu irmão, só tem prédio e você não consegue acessar ninguém. E não tinha um policial. Não tinha um policial. Aí encontrei uma concessionária, parei, entrei, aí falei, né? Estou precisando de ajuda. Aí o rapaz que estava me recebendo, eu conheço o senhor, meu Deus. Eu sigo o senhor no YouTube, Jesus. Falei, meu Deus. Falei, filhão, estou precisando de ajuda, acabaram de arrebentar, né, com o meu vidro, levaram o celular, tem que avisar a tenente, tem que avisar a esposa, porque agora o cara está com o meu celular na mão e tem mais de 14 mil pessoas ali naquele bendito celular. Né? Eu tinha mais de 14 mil. Aí, resultado, né? Liguei, falei aquela coisa toda, saí de São Paulo, Rodrigo, conversando com Deus. Falei, mas senhor, tá certo que eu tive um sonho de batalha espiritual, tá certo que o senhor, às 4 horas da manhã, me deu 3 palavras de maldição, entendeu? Leila. Mas a tenente não disse para eu não ir, né? E pá, e depois ela veio dizer que ela ia dizer, mas ficou com medo de me Ah, frustrar. Aí a mulher começou o que Deus bolo me doido. deu. Aí, resultado, tô eu conversando com Deus, meia hora, Rodrigo, conversando com Deus. E aí veio audivelmente: amaldiçoe o rapaz. Meu Deus. Depois, audivelmente, amaldiçoe todos que estão causando dano ao Brasil. Rodrigo, coincidentemente ou não, depois disso, o Brasil só venta. Só. Só venta. Só venta, tá, gente? Eu gravei 2 lives aqui fortíssimas sobre maldição. Quem assistiu essas 2 lives, onde eu lancei a maldição sobre os que amaldiçoam o Brasil, gente? Quem assistiu essa live, coloque aí 10 mais 3. Bote aí 10 mais 3. Quem assistiu a live que eu lancei a maldição aos que estão causando dano ao Brasil. Bota aí 10 mais 3 aí, quem assistiu essas 2 lives. Então foi uma live muito forte, Rodrigo, muito forte mesmo, né? E detalhe, né? A igreja, historicamente, sempre usou a maldição para controlar a população. Né? Uhum. Então, é aquela coisa de você pegar o cara e dizer: você vai ser amaldiçoado, né? Porque você se levantou contra a liderança. Né? Isso começou, inclusive, lá do lado romano, né? Quando eles começaram a pegar a turma, né? E passar o cerol na galera por conta disso, ok? Ó, tem a gente aí que assistiu, né? Não está mais não, gente. A live foi muito forte. As 2 eu deixei só 24 horas, cumpri o que me foi dito e agora a gente está acompanhando aí os desdobramentos desde então, né? Mas foram A muito live não fortes, foi uma ficou, live não ficou forte. no ar. Não ficou no ar, não pode, cara. Tá Negócio muito certo, claro. sério. Cara, mas muito sério mesmo, cara. Eu lancei com força a maldição sobre os que causam dano ao Brasil e sugiro você, na sua casa, agir da mesma maneira. Agir da mesma maneira. Porque é uma arma espiritual. Jesus amaldiçoou a figueira e Jesus ainda disse o seguinte: entrou no lugar, não te deu atenção, bate o pezinho, tira a poeira, porque aquele lugar, o rigor vai ser maior do que Sodoma e Gomorra, gente. É desse jeito. E aí ele diz: ó, aquele lugar vai ser amaldiçoado. Meu Deus. É. Ô, Rodrigo, estamos ou não estamos já vivendo dias difíceis? Ah, estamos, com certeza. Você tem certeza disso? Ah, eu tenho. E o mais, Quando e o você mais olha difícil. para a sua terra natal, você sente paz ou aflição? Aflição, meu amigo. Aflição. Aflição. Não tem como ter paz e ver as pessoas ignorando aquilo que está diante dos olhos dela. Elas pensam que nunca vão acontecer com elas. É só lá na casa do vizinho, é só lá no outro país, mas está diante dos nossos olhos. Agora,
é como eu disse, eu estou me preparando, né? Eu estou me munindo de conhecimento para que eu tenha possibilidade, se necessário, eu ter que fazer uso desses recursos para proteger a minha vida, a minha família e os que estão perto de mim. É melhor eu ter esse conhecimento, eu ter essa possibilidade e nunca precisar de usar, do que um dia eu precisar de usar e não ter condições nenhuma diante dessas circunstâncias. Aí eu Só, vou virar uma ovelhinha, uma dolly, no, diante de um lobo que não vai ter, como fala, não vai ter misericórdia, não vai me dar chance nenhuma de me explicar. Ele vai vir para destruir, para roubar, para matar. nessa percepção, né, o cristianismo desse fim do tempo, né, você se sente, né, como ministro da casa de Deus, né, confortável em ter essa compreensão, porque hoje nós temos ainda a religiosidade, né, nós temos o dogma, nós temos a herança, como você falou, né, católica, que se estabeleceu dentro de princípios de dominação de massa Sim. e que depois conseguiu ficar pior na mão daqueles reformistas adulterados, tá? Olha o tempo que eu estou usando, tá, gente? Adulterados dos princípios que nortearam toda a mudança conceitual daquilo que deveria ser a relação do homem com Deus. Como é que na tua cabeça tudo se encaixa no sentido de depender de Deus, mas ao mesmo tempo estar preparado para ser instrumento de Deus numa situação de adversidade? Faz a pergunta de novo. Como ser cristão preparado para dias difíceis, porque a adversidade vai chegar para todo mundo. Preparação. Só isso. Preparação. Eu não tenho, não ataco, eu não vou criar situações de conflito, mas eu não vou permitir que o conflito venha até mim para destruir aquilo que eu construí, entendeu? Então, não tem passividade. Se vier contra mim, vai tomar suco da frutinha. Qual é o nome da fruta que você falou? Jabuticaba, jabuticaba. Jabuticaba. Sem dó nem piedade, meu amigo. É Bíblia na mão E a e na outra, jabuticaba, e a jabuticaba nele. Jabuticaba nele. sabe? Só misericórdia. Então, assim, eu vejo que, na realidade, o cristianismo, a mensagem de Jesus, né? Não vou nem chamar de cristianismo, não vira religião. Então, a mensagem que trouxe libertação, trouxe luz, trouxe transformação na vida das pessoas, ela foi prostituída, ela está sendo prostituída. É como aquela estátua que tem lá em Constância, não sei se você lembra, se a gente foi lá com Não, ela, não. de uma prostituta que na mão, Sim. em uma mão ela tem um rei e na outra mão ela tem um papa. Entende? Então, o sistema está corrompido e todos que tentam falar a verdade estão sendo, né, de uma certa forma, amordaçado, mas isso não pode acontecer, porque a mesma coisa aconteceu com João Hus, que ele foi morto, ele foi um mártir também, antes da reforma de Martim, e ele disse que eles estavam matando, né, um tipo um pato, mas viria depois de mim um que eles não conseguiriam calar. Iriam vir um cisne que iria fazer aquilo que ele não conseguiu fazer. Então, ou seja,
não é por causa das ameaças que a gente tem que se intimidar e parar. Não, não. É aí que a gente tem que continuar, porque o legado vai ficar e alguém vai dar continuidade. Foi assim desde sempre, desde que a história é história, o mundo é mundo. Jesus foi, nós ficamos aqui. Os apóstolos cumpriram a missão deles. Hoje nós somos testemunhas vivas da manifestação do poder dele. E nós temos essa missão. Então é assim, ou você vai ser a galinha, ou então você vai ser o porco. Entendeu? Nesse contexto Sim. figurado de comprometimento ou simplesmente envolvimento. Entendeu? De ver as situações acontecendo, né, e se Exato. colocar como vítima, né? Tem a história do cara que sabia que a barragem ia pegar, né, a É, bendita, lembra dessa historinha? A água ia lembro. vir, né? E aí o bendito lá, vou quebrar o galho, a história é um padre, mas vou chamar de pastor, fica mais fácil. Aí o É, pastor dizendo que Deus ia salvar a igrejinha, tá, gente? E detalhe, tá? Todo mundo foi embora e ele brabo com todo mundo, porque todo mundo precavidamente se é, retirou porque a água ia vir. E aí veio a água e veio um novo resgate. E ele falou: não, Deus não vai levar a igrejinha, a água não vai levar a igrejinha. Eu vou ficar na igrejinha. Eu sei que por último, o último resgate, a galera vem de rapel, de helicóptero, aquele rolo todo, e o cara não, 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 até veio uma onda e levou. pronto. Resultado, chegou lá na eternidade. Na eternidade chegou brabo, gente. Brabo, brabo. Porque representante, né, do sistema religioso, como Uhum. vocês deixaram a igrejinha ir na água. E como deixaram que eu fosse levado pelas águas. Então o cara estava brabo, 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 brabo. E a galera lá que o recebeu, lá, o representante do Senhor, chegou para ele e falou: olha só, nós aqui estamos tentando entender o que você tem na cabeça. Mandamos um monte de avisos, mandamos resgate e Foi. você deliberadamente deu uma testemunho, mau testemunho, orientou errado a galera, fez-se teimoso diante da situação, resistiu à tentativa nossa de tirar você da situação e agora você ainda está brabo aqui? Olha só. E aí, por final, ainda disseram: estamos avaliando se o teu lugar é aqui ou é lá embaixo. Ainda tinha mais isso ainda. Porque o cara tinha feito tudo errado. E achou que estava o quê, gente? Certo. E é esse o momento que nós estamos atravessando. Tem muita gente É, fazendo a coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. Ele come errado, ele bebe errado, ele não toma sol, não faz exercício, ele não vai se preparar fisicamente, ele não abre a mente dele. E quando vier o dia mal, e a Bíblia garante que ele vai chegar, o dia mal vai chegar para todo mundo. O meu dia mal, uhum. um atentado podia, se eu tenho um problema cardíaco, Ah, já era, provavelmente né? poderia ter sido ceifado. Se eu tivesse tendência ao pânico, eu nem dirigia mais. Meu Deus, curou É, corrido. Deus é tão misericordioso, gente, que eu estava 2 horas meditando em salmos e conversando com Deus. E mesmo assim, ele já tinha me avisado, eu subestimei o aviso, eu sofri a ação, ele me deu a revelação e, na sequência, ampliou, porque hum, eu estava buscando entender e conhecer, porque eu queria discernir o que aconteceu. Meu Deus! Por que que eu, no Brasil, não tenho segurança de ir e vir? Por que que na Suíça alguém agora não tem o direito de ir trabalhar e voltar para casa em segurança? Por que que o meu filho vai para a escola e ele pode ser violentado na escola? Por que que a minha uhum. filha pode ser violentada pelos seus amigos? Meu Deus! Gente, o que está acontecendo? O que É, está acontecendo? E você vai fazer cara de paisagem, você não vai se comprometer
com o rei, com o reino? Essa é a pergunta desse tempo. Tá certo? Eu entendo, gente, que você tem que despertar. Não. Vamos despertar. O pastor Rodrigo tem que dormir. Lá para ele já vai dar meia-noite, gente. Meia-noite já. Daqui a pouquinho é 11h35. meia-noite. Passou rápido aí. Né? A Nazário, boa noite. Com o que o pastor falou aí, eu também assino. Se vier em cima da minha família, Deus sabe de tudo, mas farinha pouca, meu pirão primeiro, vai jabuticaba, jujuba e azeitona, meu Deus. Só misericórdia, só misericórdia. Gente, acorda, hein? Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Pastor Rodrigo, como é que a galera alcança o senhor? Como é que eles lhe acham? Não estou? Sem som. Saiu o som do pastor Rodrigo. Voltou. Olha, você perguntou como é que eles acham o senhor? É isso, você. Como é que a turma te acha aí nas mídias? Pessoal que quer ir fazer um passeio na Suíça, conhecer os bunkers. Eu aconselho fazer uma leitura primeiro, né? E tiver um marcador de Bíblia assim também, é muito bom. Tá entendendo? Tô vendo só Marcador de, só marcador de Bíblia misericórdia. assim, Só um misericórdia. marcador de Bíblia assim, mais ou menos, fica muito mais tranquilo. Pode ir para o monte à noite, pode fazer o que quiser. Mas é bem fácil me encontrar. É Rodrigo de Oliveira, CH no final, @Rodrigo de Oliveira, tudo junto. CH, que é da Rodrigo. CH, que é o prefixo suíço. Então, isso no fica bem Instagram, fácil. TikTok, aqui no YouTube. Tudo. No YouTube, Instagram, TikTok, tudo a mesma coisa. Tá certo, minha gente. Pastor Rodrigo, obrigado aí, gratidão, gente. Já é quase meia-noite, né? Aí vai dar, né? Meia-noite aí. Aqui vai dar. Então, Tá assim, último recadinho meu aqui para quem está na Suíça, gente. Acorde. Eu sei que vai vir gente aqui na live, que eu postei no meu Instagram, vai vir gente aqui procurar para ver se a gente falou alguma coisa sobre a questão da Suíça, sobre... E a realidade é essa mesmo. A realidade é essa. Agora, quem tem ouvido que ouça. Agora, se não serve para você, beleza. Vai, segue seu caminho. Só que depois a gente não vai estar aqui também para ficar falando assim, eu avisei, eu falei. Não, a gente está falando agora. Entendeu? A gente não tem tempo a perder. Azeite na virgem prudente e a Pronto. falta de azeite na louca. É isso mesmo. Qual das virgens você é, gente? Votação aí. Você é prudente ou é louca? Então liga para ele. Você é virgem prudente? Bota 20 mais 2. Você é virgem louca? Bota 10 mais 3. Você escolhe qual você vai ser. Inclusive, o Brasil, nós estamos num problema sério na República da Jabuticaba, porque só sobrou um cara na foto, hein? Só tem um cara na foto. Só um cara. Você imagina como é que esse cara está dormindo. Todo mundo foi embora, só sobrou ele da foto. Meu Deus! Jesus! Você dormiria sabendo que todos que estavam na foto já foram convidados a ir para a eternidade? Ok? Então você presta atenção no que está acontecendo no mundo, gente. A coisa está grave, hein? O negócio não está pequeno, não. E ele está escalando, né? Só que a galera, como o Rodrigo falou, o pessoal quer esconder o sol com a peneira. Com a peneira. Não, Tá o bicho está certo? pegando. Tanto, é só buscar as informações agora mesmo aqui, ó. Tá em causa a questão do aumento da população de imigrantes. Já passou de 9 milhões, tá? Já passou de 9 milhões. Então a Suíça já em junho já vai ter uma votação para no máximo 10 milhões de habitantes na Suíça. Não vai entrar mais ninguém. E olha lá se eles não fizer aí uma contenção e mandar alguns para fora do país, como já fizeram Os anos atrás, tá? bagunceiros, pegar os Bota bagunceiros para e fora mandar mesmo. embora. Não tem conversa. Então, assim, a Europa está sob pressão, está sob uma fumaça negra,
e a Suíça não vai passar despercebida nisso, vai sofrer, está sofrendo já através do preço do combustível, a alimentação também vai subir, porque sobe o preço do transporte, sobe tudo. O combustível hoje é o que é. Então, para você ter ideia, a Suíça já fez, né, um tratado, renegociou um tratado agora com a União Europeia, se aproximou mais da Bélgica, tá? Se aproximou mais da Bélgica. E para quê? Para evitar ficar sem petróleo aqui. Então, da geração de energia também aqui é através do combustível, né? A energia elétrica através das hidrelétricas aqui é cerca de 33%. Numa necessidade, tem as Além usinas da usina nucleares. nuclear que você falou que vocês têm. Né? Exatamente. A usina nuclear ela é usada num caso extremo, entendeu? Num caso extremo, é utilizada. Mas aí a gente tem aquela situação: se houver aquele apagão e os motores não funcionar, eu mesmo estou lascado, né? Não vai dar tempo nem de tomar o iodo. Então, assim, gente, não vamos fechar os olhos para isso. A Suíça tem, eles se preocupam com a sua população, tem toda a infraestrutura, toda a estrutura. Só que, assim, infelizmente, a maioria dos estrangeiros não está seguindo essa mesma passada. A cartilha, a Entendeu? disciplina. A cartilha. É. Então, como típico brasileiro, deixa tudo para cima da hora, deixa tudo para o último dia. Ah, vamos ver até onde vai dar. Se Deus quiser, a gente acontece. Se Deus não quiser, então aí daqui a pouco acontece que nem o padre. Aí vai reclamar para Deus, Deus vai falar assim: olha, já mandei para você todas as mensagens que você pediu, toda a confirmação, mandei resgate, e você estava esperando mais o quê? Então agora já era. Então, cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde financeira, tá entendendo? Cuida da sua família, cuida de dentro para fora. Então, depois que você estiver cuidando da sua família está protegida, está resguardada, então você faz o que você puder para quem estiver mais próximo de você, ok? Então, você vai estar contribuindo para um mundo melhor, para um dia melhor e vai ajudar bastante pessoas. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir chegar lá. Então, pronto, gente, é isso. Tá certo. Bem-vindo ao Pastor, Esquadrão Águia. isso é verdade. Ó. Zap 21 995 31 34 67. Você vem para o Esquadrão Águia, você vem para o Santo Bill para ganhar em dólar. Isso que o pastor Rodrigo falou. Importantíssimo você ter uma renda em dólar, gente. E é possível. Eu tive reunião hoje, agora com o Bill. O número de alunos do Atlas já está chegando a 100. E nós temos aí mais de 40% dolarizados. E nós temos gente que está dolarizando em 3, 5 dias. Gente. Olha só. Olha. 3 dias a pessoa já está ganhando em dólar. Quem está na Europa ganha $1,50. Quem está nos Estados Unidos ganha $2,50. E no Brasil a gente ganha $1, ok? E tem pessoas já ganhando $1.000 no Brasil. Se está na Europa, 1,5. Se está nos Estados Unidos, 2,5. E um garoto, que no meu concepção, o fenômeno do Bill lá, o menino só trabalha 40 minutos e ganhou R$2.500 no bolso. Trabalhando 40 minutos, 14 anos. 40 minutos por dia com o guri que trabalha. Pense. Já pensou, cara? Comprou até moto elétrica aqui. Já está anos-luz na frente de muita gente aí, né? Não, total. Eu falei para ele, rapaz, tu tem que convencer esse garoto a trabalhar 4 horas, ele vai ganhar 10 mil. Ele já ganhou 2,5 trabalhando 40 minutos. Imagina se ele gasta 4 horas ali. Meu Deus! Não, é surreal. Mas vamos aí, gente. Obrigadão. Obrigado, Rodrigo. Bom descanso. God bless. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Quem quiser vir para a Suíça, vai lá no meu direct, tá bom? E vamos combinar, vamos fazer um plano para você aí. Você vai vir. Se você quer, você pode. Olha, se você quer, você pode. Hein? Isso é forte, hein? Se você quer, você pode. Então, vem com a gente. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado, irmão. Tchauzão, valeu. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço até a da próxima Cris quinta. aí nos meninos, no povo de Deus. Um abraço. Super. Tchau, tchau.